Nós sabemos que o descobrimento do Brasil se deu no contexto das grandes navegações. Todo aquele processo protagonizado principalmente por Portugal e Espanha, que começou no século XV, intensificou-se no século XVI e foi caracterizado pelos grandes avanços e as grandes distâncias alcançadas pelas embarcações. Até o século XIV, início do XV, até o XIV, vamos colocar, a navegação era basicamente de cabotagem, aquela mesma navegação de todos os tempos, que é aquela navegação sempre com um olho em terra, navegando próximo ao litoral. Então, a navegação no mar Mediterrâneo, desde a Antiguidade, durante a Idade Média, sempre foi assim, de cabotagem. Enfim, de qualquer forma, no século XV, reuniu-se um conjunto de técnicas e de conhecimentos que possibilitou o avanço das embarcações e das técnicas de navegar e possibilitou o que se chama de Era dos Descobrimentos ou Grandes Navegações. No contexto das grandes navegações, havia uma doença marcante que foi o escorbuto. Escorbuto a causa principal dele é a falta de ácido ascórbico, a famosa vitamina C. Mas isso a gente sabe hoje. Naquele momento das grandes navegações, incluindo escorbuto e algumas outras doenças características daquele ambiente dos navios, muita gente, muita sujeira, falta de saneamento, alimentação deficitária, enfim, o escorbuto como protagonista e aliado a ele algumas outras doenças, em média matavam 1/3 das populações, dos tripulantes. Então, quando Portugal, por exemplo, montava uma frota com 5 navios, 600 homens para mandar para as Índias com uma escala no Brasil, 600 homens, 200 deles aproximadamente iam ficar pelo caminho por causa das doenças, especialmente por causa do escorbuto. Bem, o escorbuto, também conhecido como inchaço das gengivas, porque a característica mais visível dessa doença é isso, a gengiva começa a inchar tanto que em alguns pontos, chega a alguns extremos, é preciso decepar os lábios para poder o indivíduo conseguir fechar a boca. Então vocês imaginem o sofrimento que isso causava. Mas não só os lábios, também havia um inchaço das pernas, dos braços, uma inflamação muito forte nos joelhos, uma dor no peito insuportável, matava rápido, principalmente pelo fato de a falta da vitamina C, como a gente sabe hoje, diminui muito a defesa do organismo, o sistema imunológico fica enfraquecido, e aí, num ambiente daquele, onde proliferava um monte de doenças, era muito fácil você morrer de outra coisa se você tivesse escorbuto. Bem, eu estou falando desse assunto para vocês, por quê? Porque todas as grandes viagens de portugueses, espanhóis, franceses, que tinham como objetivo vir até a costa brasileira, todas essas viagens tiveram a presença dessa doença. E aqueles homens que chegavam até aqui, mesmo aqueles que apenas vinham fazer um comércio de pau-brasil, ou aqueles que acabaram por algum motivo ficando aqui como náufrago ou degradado, todos eles tinham no seu imaginário a figura daquela doença terrível, daquele mal para o qual não se sabia, não se conhecia nenhum remédio. É fato que desde cedo os portugueses intuíram, né, provavelmente pela observação direta de muitas viagens, eles intuíram que o limão, a laranja, as frutas cítricas em geral, combatiam de alguma forma, protegiam contra aquela doença. E de fato, hoje é fácil saber disso, né? Essas frutas cítricas são alimentos que têm grande quantidade de vitamina C. Mas assim, os portugueses intuíram na prática, né? Talvez pelo fato de que nas viagens onde havia maior quantidade de frutas cítricas, haver menos casos de escorbuto. E aí eles meio que
uniam as informações e chegavam a essa conclusão. Mas, enfim, isso vai gerar um problema muito grave para Portugal, porque além das guerras, a população portuguesa era pequena, a população masculina era pequena, muitos homens envolvidos naquelas guerras infindáveis com Castela ali no século XV. E outras guerras que Portugal também mantinha na Ásia, enfim, nós já falamos aqui da conquista de Hormuz, da conquista de vários lugares nas Índias. Enfim, Portugal tinha sempre esse problema da escassez de pessoas, de homens para navegar. E o escorbuto ainda fazia o favor de ceifar a vida de 1/3 desses homens quando eles saíam para viajar. Isso gerou um problema sério para Portugal. O que mais que eu posso falar para vocês? O rei de Portugal, a coroa portuguesa, sabendo desse mal, exigia, recomendava fortemente, enfaticamente, que houvesse sempre a presença de um médico, que naquele momento eles eram chamados de físicos ou de barbeiros, que os barbeiros... Depois eu quero gravar um vídeo sobre essa questão dos médicos no século XVI no Brasil, e aí a gente vai ver que os saberes indígenas e africanos também vão ser incorporados, enfim. Mas o barbeiro, como era chamado, era aquele médico que tinha uma habilidade especial com as sangrias. Mas deixa eu falar isso depois. De qualquer forma, nas frotas exigia-se que houvesse pelo menos a presença de um médico. Mas, imagine uma frota com 8 navios, 2.000 homens e um médico. E pior, sem ter um remédio eficaz, uma terapia eficaz para tratar do escorbuto. Então era mesmo que nada praticamente. O próprio médico às vezes podia ser vítima daquela doença. Bem, o certo é que vai demorar muito ainda, né? Apesar dessa intuição que eu mencionei da fruta cítrica, vai demorar muito ainda e não vai ser no contexto das grandes navegações dos séculos XV, XVI, XVII, que a cura dessa doença vai ser descoberta. Quando se tornou mais claro que era útil ter frutas cítricas nos navios, então eles estocavam aquelas frutas nos porões dos navios, mas veja, a fruta ela salva do escorbuto, mas ela não é suficiente para alimentação. Então era preciso levar pão, era preciso levar trigo, era preciso levar carne seca e água principalmente. Então, beleza, eles vão levar um estoque de frutas cítricas, mas isso acaba. A imprevisibilidade dessas viagens também é um fator que tem que ser colocado na balança. Então eles tinham víveres para fazer uma viagem de 2 meses, a viagem durava 4. Enfim, então tudo isso, apesar deles terem percebido a utilidade das frutas cítricas, não era fácil você ter um estoque suficiente, inclusive para o período da viagem que não estava previsto, né? Que por algum motivo a viagem atrasou e demorou mais tempo. Bem, isso nos leva a pensar que realmente aqueles homens daquele tempo estavam dispostos a sacrificar suas vidas em nome daquele ideal de conquistar novos lugares, de enriquecer em outros lugares e, por que não dizer, de levar a fé cristã para lugares onde ela ainda não tinha chegado. Isso sempre precisa ser colocado como um motor dessas grandes navegações, né? Havia aquele mercador interesseiro que queria ganhar dinheiro com o pau-brasil? Havia, obviamente. Havia aquele aventureiro que queria ir para lá, arrumar 8 índias para viver? Havia a figura do religioso, ou até do leigo, que estava preocupado em salvar as almas dos nativos da África, da Ásia, da América. Havia também, é preciso registrar isso, tá bom? Pessoal, é isso. Então hoje a gente entendeu um pouquinho sobre essa doença, né? A maioria dos livros de história, quando você está lendo sobre as grandes navegações, a época dos descobrimentos, menciona-se o escorbuto, mas a gente, às vezes, inchava a gengiva, falta de vitamina C, mas é interessante a gente entender aí o contexto e saber as causas e como é que funcionava a relação dos marinheiros, das tripulações com essa doença e as consequências que isso vai trazer para
para os países, para Portugal especificamente no nosso caso. Beleza? Então é isso, um abraço para vocês.